919 dias sem álcool, quase 3 anos. Bom, por que que eu tomei essa decisão e como tem sido manter a vida sem substâncias? Eu nunca fui aquela pessoa de beber álcool todos os dias ou até mesmo de ir pra festa 2, 3 vezes na semana ou algo assim. Porém, eu percebi que o consumo do álcool estava sendo fundamental, não só nas minhas amizades, mas também em âmbitos sociais. E estava tudo bem. Estava tudo bem porque era divertido, porque a rotina era leve e era equilibrada, ao meu ver. Porém, algumas coisas foram acontecendo que acabaram trazendo aquela red flag na minha cabeça. Como eu disse, isso já faz quase 3 anos, e eu estava vivendo um momento muito leve na minha vida, com os meus amigos, estava vivendo um momento, assim, de me permitir a diversão. E, eu saía com os amigos, bebia 2, 3 taças ou coquetéis, e de vez em quando era um pouco mais do que isso. E esse de vez em quando acabou se tornando mais frequente do que eu imaginava. O de vez em quando, que era 2 vezes ao ano, acabou se tornando uma vez a cada 15 dias e a ressaca vinha. Eu sempre tive ressaca, desde que eu comecei, eh, a ter esse relacionamento com álcool, eu sempre fui uma pessoa que passava 2 ou 3 dias me recuperando, mas eu achava que tudo bem, porque como aquilo não era frequente, era normal, era um equilíbrio. Porém, quando começou a se tornar mais frequente, eu também comecei a acordar mais tarde, a minha pele começou a ficar um pouco diferente, mais oleosa, um pouco, não sei, com menos brilho. E comecei um relacionamento, e nesse relacionamento a gente se conheceu com um amigo comum, também indo, pra festas. Nada exagerado, nada de 2, 3 dias, mas horas à noite na festa. E eu comecei a perceber que o álcool era um gatilho para uma mudança de comportamento inesperada da minha parte. Bom, aprendendo um pouco mais sobre como o álcool ele interage com o nosso organismo, eu comecei a ver que não era normal perder a paciência com amigos, começar a discutir com um parceiro que eu estava adorando conhecer e tomei a primeira decisão: vou deixar de beber por 1 mês. Melhor, 6 meses, vou fazer um detox. Tô terminando a faculdade, faz sentido, aproveitei essa fase e agora vou me dedicar a um pouco mais à saúde. Posso dizer que um episódio, ele me deu esse estopim de querer fazer essa mudança e esse desafio. E foi um episódio de ter uma discussão mesmo, que eu me sinto mais culpada pela discussão, onde eu realmente comecei a perder um pouco da memória do que tinha acontecido na noite. E isso pra mim sempre era uma coisa assim: "Ai, as pessoas ficam com vergonha de algum vexame, de alguma coisa e falam que não lembram", mas isso realmente aconteceu. Isso pra mim veio um medo de perder o relacionamento, um medo de perder a identidade comigo mesma, e me fez ir sozinha um dia à praia, eu estava morando em Portugal, e fazer uma reflexão de como aquele sentimento de culpa estava relacionado e como os meus hábitos, infelizmente, estavam relacionados com a cultura da bebida, com a cultura de sair à noite, de dançar, com a cultura de não preservar o próximo dia. E eu tive uma conversa com meu então parceiro, que hoje, nós estamos juntos, estamos para casar, somos noivos. E eu disse: "Olha, não é nada contra você, mas eu vou dar um tempo da bebida". Percebi que nossa última discussão eu realmente fui a culpada, e eu tive muita vergonha nessa conversa, tá, gente. E falei: "Vou parar de beber". E ele falou: "Ah, bom, na verdade eu estava procurando isso, eu queria parar de beber por um tempo, dar um foco no trabalho, eu tô precisando dar essa mudança, né, nas minhas prioridades". E no começo
Ele teve que ir em uma viagem e passaram 2 semanas e eu falei: "Bom, como que tá ficar sem o álcool?" Ele: "Mas assim, é verdade? Você parou? Porque eu tomei uma cerveja, eu pensei que você estava brincando, não acreditei que você ia ter toda essa convicção, achei que era um papo só, assim, de remorso." E assim foi que eu descobri que uma coisa básica do nosso caráter é manter a nossa palavra. E infelizmente essa cultura da bebida, essa cultura de ir para festas é o que mais falta. Manter a palavra. Manter a palavra que amanhã eu vou acordar cedo, que semana que vem eu não vou beber, que eu vou estar ali para um amigo, porque a festa sempre vem em primeiro lugar. Porque a diversão, ela tem aquele gostinho de quero mais e aquele gostinho de isso é o mais importante. É viciante. Eu acho que não é só o álcool, é também o momento de achar que todo mundo tá na mesma vibe, é como se a gente tivesse todos intoxicados e vivêssemos num mundinho à parte. É como se fosse uma outra vibração. Mas, como muitas religiões e como muitas pessoas também entendem que o exagero nunca é bom, porque tudo que sobe cai. Então aquele high, aquele sentimento alto de estar numa hiperdiversão, de tudo tá bom, tudo dá risada, também vem depois o low. E esse low, que é difícil a gente manter nossa rotina, a gente se manter focado, a gente lembrar o porquê que a gente escolheu aquele trabalho, porque a gente fez aqueles estudos, porque aquele amigo de lá de trás era tão importante. E eu só consegui ter plena consciência disso após uns 2 meses. Sóbria, sem bebida. E junto com isso começaram outras mudanças. Quais foram essas mudanças? Bom, manter a palavra do que era dito no relacionamento. Também dormir mais cedo, porque a gente começou a perceber que nós estávamos acordando 10 horas da manhã achando que estava cedo, porque em comparação os nossos amigos acordavam só depois do meio-dia. Então, quando você se compara a um nível que está tão baixo, você nem entende que você também está deixando a desejar. E além disso, eu achava que eu estava me dedicando muito à academia e que eu não conseguia perder peso, era por conta de estar ficando mais velha, era por conta de alguma doença. Só que não, o álcool ele tem muitas calorias e ele age como um veneno mesmo no seu sistema, ele é intoxicante. Então, demora muito para o seu corpo ele conseguir realmente liberar toda aquela substância, até seu corpo realmente se estabelecer. E, infelizmente, o exercício ele não dá os mesmos resultados quando você está sempre ali colocando uma dosezinha de veneno no seu corpo. As coisas que eu vi quando realmente eu decidi, não, eu não estou fazendo 2 meses, 3 meses ou 6 meses de desafio. Eu parei de beber. Eram sempre: "Ah, tá, mas, vamos ali tomar uma taça de vinho?". "Não, eu parei de beber". "Mas nem uma taça?". Porque às vezes as pessoas confundem o parar de beber com o diminuir, com o não ficar bêbado. E eu também aprendi que o diminuir pra mim não funcionava. Então, essa foi a jornada até eu entender que realmente eu tinha, realmente parado de vez com a bebida. Eu posso dizer que eu tive exemplos, desde sempre, que não era legal exagerar, que não era legal beber, e que para cada pessoa ela traz uma reação. Só que eu tive que viver isso por mim mesma para saber que estava, eh, no lugar, estava assim, me deixando mais longe dos meus objetivos. Essa rotina, essa cultura ao redor da bebida, essa coisa de sentar no bar e vamos beber uma, vamos falar. A conversa nunca era tão interessante, não é mesmo, do que uma conversa de manhã. Eu achava que eu era uma pessoa noturna. Na verdade, eu sou uma pessoa que tem uma energia tão elevada pela manhã, que tem um bom humor matinal que eu pude recuperar. Então, essa tem sido minha jornada, como eu disse aqui no início, tem quase 3 anos. O meu parceiro também. E tem sido uma descoberta. Hoje a gente não pensa mais no álcool, a gente não, como se diz, a gente não liga mais o álcool à diversão. Teve sim relacionamentos de amizade que ficaram pra trás, não por
conta de eu julgar quem está bebendo, mas por conta de não bater aquela coisa das prioridades. Vamos na academia de manhã? Vamos tomar um suco? Vamos fazer uma caminhada? A pessoa pode até na hora falar, vamos, eu quero, eu adoro, preciso de um equilíbrio. Mas quando você vai verificar, quando chega próximo da data, e a pessoa foi num show ou ficou bebendo os outros dias, não vai rolar. Aquela coisa de você manter a palavra é sobre isso. É sobre as prioridades. Então não é sobre eu achar que a pessoa que bebe é menos merecedora, ou achar que o álcool é uma coisa assim do mal. Eu não acho que é isso. Eu acho que tem a ver com as prioridades e o que você quer para sua vida. Você quer evoluir? Você quer se conhecer mais? Então acho que é importante esse tempo. Você vendo esse vídeo, não sei se você teve essa jornada ou se você está pensando em ter essa jornada em parar a cultura do álcool, não só o ato de beber. Me conta aqui nos comentários como que tem sido. Eu tô super aberta a conversar mais sobre isso. E se você gosta de conteúdos como esse, por favor, segue aqui o canal e deixa seu like. Esse é um canal novo sobre como tem sido esses últimos 3 anos. Até a próxima!